primeira pergunta é tratar desse ponto. A derrubada do decreto do IOF, ele acaba sendo um reflexo das dificuldades políticas pontuais do governo Lula na relação com o Congresso, ou refletem um problema maior, mais institucional, como tem sido aí visto pelo presidente, pelo seu entorno. E aí isso justificaria que esta discussão envolvesse o STF, a judicialização? Começo com o deputado Guilherme Boulos. Mais uma vez, boa tarde. Olha, nós estamos numa bagunça institucional no Brasil. Essa é a verdade, né? O judiciário às vezes assume funções do legislativo, e o legislativo assume funções do executivo. O executivo no governo anterior queria dar golpe do Estado e fechar os dois. O negócio está um caos. Veja bem, Yuri, você sabe quanto era a emenda parlamentar individual no governo do Lula em 2010? O teto era 4 milhões de reais e ela não era impositiva, ou seja, o presidente podia contingenciar, não pagar. Hoje, a individual é 38 milhões de reais e é impositiva, sem falar de emenda de bancada e de comissão. Assim se formou o famoso orçamento secreto. Ano passado, 53 bilhões de reais gastos em emenda parlamentar, muitas vezes sem transparência e para favorecer clientelismo eleitoral de deputado e senador. E acabando com a capacidade do Estado de planejar. Bom, isso é uma disfunção institucional. O decreto do IOF é um sintoma. Vamos falar aqui primeiro da questão mais básica, que é a legal, e foi por isso que nós entramos no Supremo hoje. Protocolamos a ação agora há pouco. Vê só, existe uma prerrogativa de alíquota de IOF para o Executivo. O Legislativo foi lá e derrubou. Você só pode derrubar um decreto executivo quando o presidente extrapola a sua prerrogativa, o que não aconteceu. Essa é a prerrogativa. Aliás, o último decreto presidencial derrubado no Brasil foi em 1992, há 33 anos, do Collor. Ou seja, olha o nível que está chegando, né, pela síndrome de abstinência de setores do Congresso, particularmente da direita, em relação à emenda parlamentar e orçamento secreto, querem atacar o governo e acabam atingindo o povo brasileiro. É isso que a gente tem visto. Deixa eu passar a mesma pergunta ao deputado Mendonça Filho, se esta derrubada do decreto do IOF, de fato, refletem dificuldades políticas do atual governo, do governo Lula, frente a um Congresso com outra posição político-ideológica, ou se há um problema institucional e, com isso, acaba necessariamente envolvendo também, exige a participação aí do Judiciário nesta conversa. Deputado Mendonça Filho, meu boa tarde também. Boa tarde, Yuri, Boulos, Pedro e aqueles que nos assistem aqui na CNN. Eu tenho uma visão bastante diferente da de Boulos com relação ao contexto atual. O que ocorre é que o governo Lula, ele está mal junto à opinião pública, à população brasileira. Ele não entrega aquilo que prometeu durante a campanha. O Brasil vive, de certo modo, uma confusão institucional, mas nessa confusão não foi proporcionada e foi viabilizada pela atuação do Parlamento, do Congresso Nacional Brasileiro. Muito pelo contrário. No que diz respeito ao decreto que aumentou de forma exorbitante o IOF, recentemente editado pelo presidente Lula, ele desviou da função, como dizem os juristas. Na prática, o que aconteceu é que o IOF, que é um imposto regulatório, se transformou, a partir da decisão do presidente Lula e com auxílio do ministro Haddad, num imposto arrecadatório. Ou seja, o objetivo do governo Lula é tão somente arrecadar e arrecadar e arrecadar, cobrar mais impostos sobre aquele que trabalha e aquele que produz. Eles não acreditam em equilíbrio fiscal. Tanto é que, ano passado, nós batemos recorde de arrecadação e, mesmo assim, a despesa segue subindo. A dívida pública não para de crescer também. E tem como efeito colateral indireto o fato de que a gente tem a maior taxa de juros da história dos últimos 20 anos. Isso é o retrato da incompetência do governo petista na economia, com reflexos graves na vida do trabalhador, do pequeno e médio empreendedor. Então, a confusão toda tem sido provocada
pela incompetência do governo, não é responsabilidade do Congresso. E o Congresso reagiu ao decreto do presidente Lula, que elevou o IOF, derrubando via decreto legislativo, que é um instrumento constitucional que atribui ao parlamento derrubar um ato do executivo que extrapola as suas prerrogativas. Evidentemente que o presidente quis foi contornar o Congresso, passar por cima do Congresso, aumentar impostos via decreto com objetivo arrecadatório e não regulatório, como pressupõe todo o fundamento do IOF. Pedro Venceslau, sua pergunta para os deputados Guilherme Boulos e Mendonça Filho. Boa tarde, Guilherme Boulos, Mendonça Filho. A mesma pergunta para os dois. Em 2017, houve o aumento da alíquota do CID sobre os combustíveis para preservar receitas. Na época, havia um déficit fiscal de 139 bilhões de reais. Naquele momento, não houve contestação por parte dos parlamentares. Eu queria que o senhor explicasse por que agora a situação é diferente do que aconteceu em 2017. Obrigado, Pedro. Eu acho que essa tua pergunta é muito ilustrativa. Aliás, o Mendonça era ministro do governo do Temer em 2017, que aumentou a CID, né? E, da mesma forma, o governo Bolsonaro aumentou a alíquota de IOF mais de uma vez por decreto ao longo dos seus 4 anos de governo e não houve contestação. É aí que você vê que tem 2 pesos e 2 medidas. Mendonça é um parlamentar experiente, ele sabe muito bem que a prerrogativa sobre a alíquota de IOF é do Executivo, de que, portanto, não houve nenhuma tomada de prerrogativa do Poder Legislativo. Sabe qual é o pano de fundo, Pedro? O pano de fundo é o seguinte: tem um debate sobre corte de gastos, sobre quem vai pagar a conta. O presidente Lula tem uma escolha política, e ele foi eleito por isso, pela maioria do povo brasileiro, que é a escolha de fazer com que os mais pobres e os trabalhadores não paguem a conta, que quem pague a conta seja o andar de cima. Foi por isso que ele propôs, por exemplo, isenção de imposto de renda, 0 de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e cobrar pela primeira vez imposto sobre lucros e dividendos, que os Estados Unidos cobram, que todos os países europeus cobram, de 10%, uma taxa bem abaixo da internacional para quem ganha mais de 50 mil. É justo, quem tem mais pague mais, ou pague alguma coisa nesse caso, e quem tem menos não paga. Pergunta se o Lira apresentou um relatório. Eu espero que o Mendonça vote a favor. Agora, pergunta se a direita está a favor desse projeto do Lula. Dizem que quer taxar, pelo contrário. O Lula quer isentar 85% da população brasileira de imposto de renda. E o Congresso está sentado em cima, esse campo da direita no Congresso Nacional. Querem cobrar responsabilidade fiscal? Por que não abre mão de emenda parlamentar? Vamos abrir mão de emenda de bancada, de emenda de comissão, vamos reduzir, acabar com a impositividade das emendas, que foi a ação que nós entramos no Supremo Tribunal Federal. Não topam. Por que não topa discutir super salário? Eu apresentei um PL no fim do ano passado para acabar com os super salários acima do teto constitucional da elite do judiciário, do Ministério Público e dos militares. Pergunta se foi para frente. Não foi. A questão aqui é muito objetiva, não é uma questão técnica, jurídica, muito menos uma preocupação com a carga tributária. A questão é quem paga a conta. O Lula propõe que quem pague a conta seja o andar de cima. E a direita no Congresso Nacional quer que quem pague a conta seja o trabalhador. E termino com isso. Porque o efeito objetivo da queda do IOF vai ser contingenciamento de mais de 10 bilhões na saúde e na educação, no SUS e na educação pública. Esse é o efeito da medida da direita brasileira no Congresso. Deputado Mendonça Filho. Mais uma vez, o Boulos se encaminha pela figura de retórica, né? O discurso histórico da esquerda, pobre contra rico, e a dialética velha, né? E nunca, objetivamente, uma discussão consistente com relação à realidade da população brasileira. Felizmente, a população brasileira, o trabalhador, o pequeno empreendedor, o autônomo, percebe um governo Lula completamente diferente. Queriam, por exemplo, utilizar a movimentação financeira para tributar, via movimentação financeira e o cálculo disso, imposto de renda sobre feirante
pequeno e médio comerciante que comercializa, por exemplo, em praias e movimento do comércio de rua. Esse foi a tônica de uma iniciativa recente adotada pelo governo Lula e que eles tiveram que recuar, dado a grande reação popular que ocorreu com relação a essa tentativa recente. A rigor, recentemente, nos últimos meses, nós tivemos 24 medidas de aumento de arrecadação de impostos tomadas, decididas e retratadas pela mídia pelo governo Lula. Ou seja, o governo petista, ele não cansa de aumentar a tributação. E, mais uma vez, o caminho do IOF é elevar o custo do crédito, e eles fazem esse discurso de pobre contra rico, mas, na verdade, quando você eleva o custo do crédito, você está penalizando o trabalhador, o pequeno empreendedor, que, por exemplo, precisa comprar um fogão parcelado no crediário, que precisa tomar um empréstimo bancário e vai encarecer o custo do empréstimo ou o custo do produto. Vai encarecer também a operação do varejo brasileiro, que termina reproduzindo no preço final dos produtos e diminuindo o poder aquisitivo da população brasileira. Há uma clara insatisfação, não é por outro motivo que o governo despenca nas pesquisas, cada vez mais impopular. A sanha do governo atual é antecipar o debate eleitoral. Lula se elegeu com o propósito, ou pelo menos com o discurso de que iria unir o Brasil, só fez dividir o Brasil. Não há pauta que possa interessar a sociedade brasileira que eu não possa me engajar. Por exemplo, pessoalmente, apoiarei a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Agora, não dá para a gente ficar assistindo esse debate essa dialética de pobre contra rico, porque ela está velha, ela está superada. Na verdade, o Brasil está perdendo o bonde da história. E o que o governo Lula está preocupado hoje é que perderia a eleição. Para qualquer candidato viável da centro-direita que se coloque em contraposição ao lulopetismo, ele seria flagrosamente derrotado, porque o retrovisor dele olha só para trás. O olhar dele é para o passado, ele não sinaliza para o futuro, ele não inspira confiança, ele não inspira esperança de um Brasil melhor que gere justiça social, progresso e desenvolvimento. Nenhum país do mundo se desenvolve sem o empreendedorismo, sem empresários qualificados, sérios, que cumpram as suas obrigações. E, ao mesmo tempo, liberdade para que a gente possa criar e gerar empregos, oportunidade de renda para todos. O discurso do PT é sempre taxar, arrecadar mais, a máquina pública está parada, Polícia Federal, eu diria, completamente sem condições de operar no seu dia a dia. A gente vê e assiste agências governamentais praticamente no shutdown, fechadas, sem recursos mínimos para cumprir as suas obrigações, como é o caso da ANP, que fiscaliza os postos de combustíveis no Brasil. Enfim, é mais arrecadação para sufocar, infelizmente, a população brasileira. Só para a gente manter mais ou menos um equilíbrio aqui de tempo, não vou ser rigoroso aqui no reloginho, embora ambos já tenham participado de debates, tem muito mais experiência do que eu e o Pedro Venceslau nesse controle. Deixa eu pegar um ponto, começo agora com o deputado Mendonça Filho e depois para o deputado Guilherme Boulos. Independentemente deste caminho da judicialização no que diz respeito ao decreto do IOF, seja isso de fato ocorrendo e seja qual for a decisão que o Supremo vier a tomar nesse sentido, o governo federal também enviou uma medida provisória, uma MP, que também envolve uma série de medidas para aumento de arrecadação, como, por exemplo, tributação de investimentos hoje isentos, que não pagam imposto de renda, também mexe com despesas do governo, como seguro-defeso, como incluir o programa Pé de Meia no mínimo, no piso constitucional dos gastos da educação. Mas queria começar com o deputado Mendonça Filho. Se ocorrer de fato a judicialização do debate do IOF, o governo indo ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o PDL aprovado pelo Congresso Nacional, a MP passa a correr risco de não ser discutida e aprovada, tornada lei pelo Congresso Nacional, deputado? Yuri, francamente, eu acredito que o Congresso agirá com seriedade e responsabilidade, sob o comando do presidente Hugo Mota, né? Apesar dos ataques aí velados aos líderes principais
que compõem o parlamento. Agora há pouco o próprio Boulos nominou o deputado e ex-presidente Arthur Lira, que eu acho que fará um trabalho sério com relação à questão do imposto de renda. Essa é a sua responsabilidade, esse é o seu compromisso, mas na prática o governo ele não quer, eu diria, atuar na relação com o parlamento num tom mais elevado. O que é que o governo optou? Ele enxerga o parlamento como um espaço de adversidade. O parlamento foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro, pelos eleitores brasileiros, não tem ninguém lá nomeado, ou seja, todos têm legitimidade, tanto quanto o presidente da República. E a agenda do parlamento, ela é legítima também. Então, eu acho que esse espaço de debate, ele fruirá normalmente, dentro de um clima de negociação. O que é que eu lamento? É que, infelizmente, o governo conseguiu viabilizar um atalho. Qual é o atalho? É o auxílio do Supremo Tribunal Federal. Todas as vezes que o governo se vê em apuros, o governo recorre ao Supremo. Ou seja, quer bypassar, quer contornar a legítima representação popular. Quer passar por cima do parlamento para resolver os seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é uma aberração institucional, separação dos poderes. O IOF, claramente, como eu disse, é um imposto regulatório. Eles se transformaram num imposto arrecadatório, o que é uma aberração constitucional. Eu espero que o Supremo não entre nesse debate, porque o Supremo tem sido provocado insistentemente, ora pelo governo, ora por partidos auxiliares ao PT, como é o caso do PSOL, para justamente viabilizar esse tipo de situação. A sociedade não aguenta mais. Nós tivemos quase 400 votos derrubando o decreto que elevou o IOF. E o presidente insiste em desrespeitar o parlamento. Então, são pessoas com responsabilidade, com compromisso com a sociedade. Qualquer agenda de corte de gastos, por exemplo, de corte dos supersalários, de contenção das despesas, até de contenção e de redução das emendas parlamentares, eu posso e devo aderir com o maior prazer e satisfação, porque eu tenho um espírito público. Agora, não venha com essa conversa de imaginar que o governo é um governo que tem compromisso com a estabilidade, porque não tem desde o começo. Qual foi a primeira medida do governo Lula ao praticamente inaugurar a sua gestão? A PEC da transição, que elevou a despesa pública em mais de 150 bilhões de reais. Evidentemente que essa despesa que foi elevada de mais de 150 bilhões de reais, ela ficou perpetuada. E aí o governo enfrenta desde o início dificuldades em equilibrar as contas públicas e transfere o ônus para o trabalhador, para o pequeno e médio empreendedor que não aguenta mais pagar imposto nesse país. Vou dar ao mesmo tempo aqui ao deputado Guilherme Boulos, cerca de 3 minutos e meio para a sua resposta, Guilherme. Obrigado, Yuri. Olha, eu fico impressionado, com todo o respeito que eu tenho pelo Mendonça, apesar dele não ter pelo meu partido, tratar como auxiliar, eu acho que é uma linguagem bastante inapropriada e errada, né? Poderia falar uma série de coisas do partido dele. Agora, ok. Agora, assim, esse discurso de que a esquerda faz o discurso ideológico da briga de classes e se vendendo como um discurso técnico, o que eu estou passando aqui é técnica, é matemática, é isso que não cola. A realidade é a seguinte, ela é muito objetiva no orçamento. O orçamento tem que fazer escolhas, e essas escolhas são políticas e sociais, né? Você vai escolher quem você vai taxar. Hoje no Brasil, na nossa estrutura tributária, quem paga mais imposto é trabalhador e classe média, proporcionalmente. Porque nós não temos imposto sobre grandes fortunas, porque nós não temos tributação sobre lucro e dividendo, porque a alíquota sobre imposto de herança é baixa, porque o ITR, que seria o imposto para tributar grandes propriedades rurais, é autodeclaratório e totalmente ineficiente, porque nós não temos progressividade. E esse não é um debate atrasado do século XIX. Esse é o sistema tributário francês, europeu, até norte-americano, onde eles dizem se inspirar. São os sistemas tributários mais modernos do mundo. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Taxar isso como um debate ideológico vazio é esvaziar a política. O debate político orçamentário é justamente esse, de quem você vai cobrar imposto
e onde você vai investir o recurso público. Sabe qual é o grande problema hoje? É que quem paga mais imposto no Brasil é trabalhador e classe média, e quem recebe uma grande fatia do recurso público são os bilionários com 860 bilhões de reais de isenção fiscal. Pergunta se o vendedor da praia que o Mendonça estava falando tem isenção fiscal. Ou se é o grande do agronegócio. Ou se é as grandes corporações, inclusive multinacionais. Ou são os grandes bancos. O Lula propôs acabar com a isenção fiscal. O Congresso derrubou. Foi ano passado. Né? 860 bilhões de setores que simplesmente não pagam imposto. Se qualquer um que está assistindo a gente deixar de pagar o IPVA, a polícia para o carro e leva para o pátio. Agora, se o dono do Itaú, do Bradesco, ou de uma grande corporação, ou da Friboi, não pagar imposto, ele recebe isenção e está tudo bem. Esse é o Brasil que a gente quer? O presidente Lula foi eleito com a proposta de botar o rico no imposto de renda e botar o pobre no orçamento. É isso que o presidente Lula está buscando fazer. O problema é que nós temos um Congresso, e é ilógico, o Congresso é legitimamente eleito, assim como o presidente da República. Só que ele é eleito para legislar. E o que está acontecendo é que o Congresso está querendo executar. E a farra das emendas parlamentares é a maior expressão disso. Hoje, uma parte expressiva da capacidade de investimento do governo brasileiro está comprometida com política clientelista de emenda parlamentar que tira a capacidade do Estado de planejar a política pública de maneira equilibrada e equitativa, que diminui a qualidade dos gastos públicos. Aliás, saiu agora, acho que foi ontem ou anteontem, um deputado, colega nosso, Mendonça, que gastou emenda parlamentar para asfaltar a rua num condomínio de luxo aqui em São Paulo, onde tem um castelo. É isso, é daí para baixo. Quantos escândalos a gente não viu de emenda parlamentar? Então, gente, vamos falar o português claro. Aqui não é um debate de técnica contra ideologia. É um debate de posições políticas diferentes. O Lula quer que o andar de cima pague a conta, que o rico entre no imposto de renda. A direita no Congresso Nacional quer botar no lombo do trabalhador. É isso.